falar aqui rapidamente, né? Nós estamos estudando o livro de Jó, hoje é a lição número 3, que está na página 8 da apostila, né? Pela misericórdia de Deus, estou aprendendo a escrever. Então, veja só, irmãos, eu quero que todos tenham bem em mente qual é a estrutura do livro, tá? Então, nós falamos semana passada, né, que existe aí uma conversa entre Deus e Satanás por 2 vezes. Nós aprendemos aí que tanto os anjos quanto Satanás, eles têm audiências com Deus, onde eles fazem uma prestação de contas do que eles fazem aqui na terra, né? Os anjos em cuidar de nós e Satanás em nos atrapalhar, né? Mas eles têm esses momentos de audiência com Deus, onde eles conversam e fazem prestação de contas, né? Depois Jó vai falar, porque aqui, nessa questão aqui, é a hora em que Deus vai chamar a atenção de Satanás e vai dizer para ele: viste o meu servo Jó? Então é Deus que tem a iniciativa, né, de provar a vida de Jó. Então nessa conversa, aí Satanás vai falar: não, mas ele é um homem temente a Deus, porque ele tem todos os bens, né? Ele tem saúde, ele é muito rico, ele é muito próspero. Então Deus vai falar: então eu permito que você mexa nos bens materiais, na saúde dele, na família dele, mas não na vida. Então nós aprendemos também isso, que Satanás trabalha com a permissão de Deus também. Tudo está sob o domínio do Senhor Jesus e Deus, né? Então aí quando sobrevém essa aprovação na vida de Jó, aí ele vai fazer a primeira fala no grande desespero. Ele vai pedir a morte, porque ele vai ficar realmente desesperado com a situação que ele fica. E depois disso nós estamos nessa parte ainda, né? Que os amigos dele, são os amigos que vão ficar com ele até o final, desfecho da história. Eles vão tentar, da maneira deles, da maneira que eles sabem, ajudar Jó. Então nós estudamos semana passada o que Elifaz falou para Jó. Hoje nós vamos estudar o que Bildade falou para Jó. E domingo que vem o que Zofar falou para Jó. E em todas essas falas Jó responde para eles também. Depois vai vir o segundo ciclo de discursos, eles vão novamente conversar. Os 3 falam e Jó responde. Depois vem o terceiro ciclo, nesse Zofar não fala mais, só fala Elifaz e Bildade. Elifaz fala, Jó responde para ele, dá a resposta. Bildade a mesma coisa, fala e Jó vai dar a resposta. Quando Jó fala com Bildade aqui, ele vai dizer: agora cessaram as minhas palavras, eu não tenho mais nada para falar. Ele dá por encerrada a fala dele aqui. Vai entrar o amigo Eliú, que vai ser o último a falar. Esse amigo aparece nessa hora aqui e vai dar o discurso dele. E depois vem o fechamento do livro, onde nós vamos entender por que Jó passou por toda essa situação, né? Então esse aqui foi o que eu já falei, também dá uma passada. E aqui, irmãos, eu coloquei até mais bonito assim para chamar a atenção dos irmãos, porque eu quero que todo mundo, tá bom? Eu quero que todos os irmãos entendam bem essa parte aqui e fiquem com ela gravada até o final para poder chegar à conclusão da história. A primeira coisa, alguns irmãos já mandaram para mim pelo WhatsApp, outros aí, enquanto estávamos online, colocou nos comentários, mas eu gostaria que cada um respondesse essa pergunta: por que Deus permitiu tamanho sofrimento para Jó? Eu gostaria que cada irmão, né, mande para mim aí pelo WhatsApp, no papelzinho, qual é a sua opinião? Por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso? Então essa é a grande pergunta, que é também o que ele quer saber. Nós vamos ver que em todo o livro, muito mais do que pedir o livramento do que ele está passando, ele quer saber, Jó deseja saber por que estava sofrendo tanto. Ele vai o tempo todo reivindicar isso, ele quer saber o motivo dele estar passando por esse momento tão difícil. Então isso aqui é o que Jó mais desejava em meio a tanta dificuldade que ele passava, é o que mais ele falava. Ele diz que ele desejava mais era ficar limpo daquela enfermidade, mas ele queria saber o porquê. Ele foi bem teimoso nessa parte. E em outra questão aqui também quero que os irmãos nas leituras observem bem, é que em nenhum momento Jó vai deixar se dobrar
porque assim, o pensamento da época era que se você pecasse, sofria. Se não pecasse, não sofria. Era assim que era o pensamento dos judeus. Todo mundo que sofre é porque cometeu um pecado. Então, ele vai em todo o tempo, Jó permanece convicto da sua inocência. A impressão que dá é que ele quer dizer assim que ele é mais justo do que os outros, ele é melhor, ele é perfeito. Não. Ele confessa que ele é um homem pecador, ele confessa que ele não é puro e nem reto à altura de Deus. Mas o que ele não aceita é que ele cometeu um pecado tão grande que merecesse um castigo tão grande. É essa questão aí que ele não aceita e que os amigos dele estão tentando convencer ele disso, né? Então eu quero chamar bem a atenção para os irmãos quando fazem as leituras em casa, para ver isso. O tempo todo Jó vai dizer, não, eu sou pecador, tenho os meus erros e tudo, mas eu não cometi nenhum pecado tão grave para chegar ao ponto que eu cheguei, né? Então essas 3 perguntas são muito importantes que os irmãos, essas 3 questões, que os irmãos tenham bem em mente para a gente chegar ao final assim, que é muito lindo. Eu já preparei a última aula, eu mais chorava do que escrevia, porque ela é muito maravilhosa. O amigo da semana passada, o Elifaz, né, eu falei que ele é o amigo mais bondoso, mas na verdade ele falou coisas muito duras, né? Ele disse para Jó que por que Jó estava se considerando melhor que as outras pessoas. Ele falou, Jó, você, quando as pessoas estavam necessitadas, você ajudava todo mundo. Você sempre tinha uma palavra de consolo, você dava os seus bens para socorrer os necessitados. E agora que você está passando por necessidade, você não aceita? Você está achando que você é superior, que você tem direito mais que os outros? Assim como você socorreu os necessitados, agora é você o necessitado, né? Mas nós sabemos que Jó não tinha esse pensamento, porque na hora em que ele foi tomado pela enfermidade, o que ele fez? Ele adorou, né? E ele disse que se Deus fez, ele se conformava com aquilo, né? Então nós vemos que ele faz essa acusação, né? Mas essa não foi a postura de Jó na verdade. Então essa questão que ele vai dizer que Jó está se achando justo demais, né? Que ele acusa Jó de está querendo ser quase igual a Deus, né? Você está se achando extremamente justo e puro a ponto de não merecer ser castigado por pecado algum, né? E ele vai chegar a dizer, ele faz, que Jó, confessa logo o seu pecado que você está escondendo aí, porque até os seus filhos, olha, você já causou a morte dos seus filhos, porque eles acreditavam, os judeus, e até, né, na época de Jesus, o pastor lembrou, do caso do cego, que se nós pecássemos, até nossos filhos pagariam pelos nossos pecados, e assim de geração em geração, as gerações iam pagando pelo pecado dos pais, aí os filhos, que é o que uma época na igreja cristã se falava muito da maldição hereditária, né? O pai pecou e vai passando de um para outro. Então nós estudamos semana passada, né, tá na apostila, tá gravado no Facebook para quem não viu, que isso não existe, né? Ezequiel foi o profeta que veio e ensinou o povo judeu de que não existia. Cada um é responsável pelo seu pecado, né? Ezequiel 18 vai explicar bem isso, né? Que não existe isso, mas ele faz isso, olha, você já causou até a morte dos seus filhos, eles pagaram por sua culpa, né? Seus filhos morreram já por sua culpa, então é melhor você se render e confessar logo que você está errado e que você pecou mesmo, você fez alguma coisa muito grave, por isso você está nessa situação. Esse foi o pensamento de Elifaz. E hoje, então, nós vamos ver qual foi o pensamento de Bildade, né? Bildade já vai ser muito mais duro com Jó. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos todos, para que a gente tenha um pleno entendimento do livro de Jó, que é muito maravilhoso estudar os detalhes, né? E os irmãos façam as leituras, são grandes, né? As leituras para a semana, mas é necessário que cada um faça assim com bastante cuidado, para que chegue aqui e a gente só faça um comentário, né? Então, essa semana nós tínhamos que ter lido o capítulo 8, o 9 e o 10, tá? Então, todos os irmãos precisavam ter lido esses capítulos, né? Lido a apostila, né? Aqui que não tinha, estava mandando só pelo WhatsApp.
para a gente poder chegar aqui então agora e entender o comentário que eu vou fazer mais rapidamente. Semana passada eu me estendi muito, eu tenho que fazer um resumo aqui bem resumido. Então vamos ver. Até aqui tudo bem? Amém. Bem? Alguém quer arriscar aí? Por que Jó sofreu tanto? Alguém quer falar aí a sua opinião? Não, Heitor? Heitor fala aqui não. Vamos ver mais? Por que sofreu tanto, Jó? Tem uma ideia? Eu acho que Jó passou pelo vexame todo, porque houve um plano de Deus em cima dele. Os filhos de Jó não eram pessoal que fossem do mesmo naipe do pai. E Jó, como sendo, ele foi destacado como um homem puro, um homem reto. Então eu acho que isso daí foi simplesmente um plano de Deus para que o mundo tivesse isso como exemplo e enxergasse na vida de um ser como um outro qualquer e passasse um exemplo igual a Cristo, puro, não fez nada. No entanto, ele foi sepultado dentro dos malfeitores. Então eu acho que Jó ele passou mais ou menos pelo mesmo processo. Isso pela graça de Deus. Para que lá na frente nós fôssemos beneficiados. Professor, então, eu quero ouvir os comentários. Tem uma hora que ele vai falar: quisera eu que tudo que eu estou passando fosse escrito num livro. Justamente ele gostaria que a história dele fosse registrada para as outras gerações. Ele vai pedir isso, né? Alguém mais? Não? Vai falar? Foi tudo um plano de Deus. Deixou o diabo na conta de Jó. Mas tudo que é uma verdade, mas ele fala que não podia matá-lo, porque senão ele não sei o que fazer com o diabo. Mas aí, não vai querer, sabe, do lado esquerdo, do lado do mal, porque No final? Ele tinha mais filhos, ele tinha filhos que morreram e morreram todos. Aí ele teve mais filhos, ganhou mais plantação e também ganhou mais riquezas para sustentar sua família e mais longevidade. Então morreu no céu. Que maravilha! Ele falou para nós aqui, né, o William, que Deus permitiu, né, que Satanás fizesse o mal para Jó, mas que depois Jó vai ser muito recompensado por tudo isso. Ele vai ganhar muitos bens, né, vai ter a família dele de novo e vai viver muitos anos, 140 anos, William. Olha quantos anos ele ganhou, bastante anos de vida, né? E realmente Deus deu para ele de volta tudo o que ele perdeu, né? Então ele foi muito abençoado. Mais alguém quer dar sua opinião? Acho que é só para provar o amor que tinha por Deus, né? Tudo isso resume na prova do amor que Deus. A prova do amor de Deus? É uma prova do amor. Aí para provar que essa pessoa tem um amor, não. Entendi. Tudo resume na prova. Eu acho que sim. Você vai falar, Pet? Eu acho que tudo que ele passou, o Jó era um amigo, era um homem honesto, ele fazia sacrifício a Deus pelos filhos, mas Jó nunca tinha precisado tanto se aspirar deles. Eu acho que tudo que ele passou foi para ele ter uma relação mais forte com Deus. Porque quando a gente vai à igreja, é uma pessoa honesta,
aquele que Deus pôr a mão, né? O sofrimento ele vai até esmagar, mas é com pecado aí nessa parte. E a gente aprende e vem o sofrimento e você tem que se gloriar ao Senhor por isso, porque Ele está olhando para você e Ele não lhe dá aquilo que você não possa resistir. Sempre ele deu tudo isso para Jó, mas ele segurou, não morreu, né? Fez tudo aquilo, mas ele sustentou nas suas mãos. E aí eu lembrei também que quando o povo estava saindo do Egito e vinham as pragas, Deus endurecia o coração de Faraó. E ele dá para você aprender as coisas, né? Aquela praga era para aprender que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Muito bom. Mais alguém? Eu acredito que Deus deu a prova para Jó, porque ele sabia que era um homem fiel a ele. Ele sabia que Jó ia avisar todas essas provas que veio para ele, né? Eu acredito assim, né? Que Deus fez isso porque ele sabia que aquele homem não ia aproximar contra ele. Amém? Bom, né? Participação ótima hoje. Que bom que os irmãos ouviram falar. Graças a Deus. Mais alguém? Quem não quiser falar assim, mande no WhatsApp para mim, que aí nós vamos fazer um apanhado para chegar na aula final, as contribuições dos irmãos, né? E vamos ver como que termina então toda essa história aí. Jó, como a Deus, né? Não que ele sabia, mas pelo próprio Espírito que estava fluindo no tempo, né? Sabia que coisas piores viriam. Até um homem mais santo do que ele. O que aconteceu com Jesus? Não que ele sabia disso, pelo próprio Espírito, ele segurou. Segurou, não, eu nasci nu, morri nu, embora como Deus estiver. Então ele acreditava, não que ele acreditava, pelo próprio Espírito, sabia que coisas piores viriam do que o que ele estava passando aí. É igual dele para o Filho de Deus. Entendi. Diferente, né? Ótimo. E assim nós vamos juntando tudo isso para a nossa aula final. Vai ser uma bênção, se Deus quiser. Então vamos ver o que Bildade falou. Ele faz aqui algumas. Eu separei as 3 principais acusações de Bildade. Vamos ver aqui no capítulo 8, versos 5 e 6. Olha só o que o amigo. Vamos lembrar que os amigos, quando viram Jó, né, com todos os seus bens materiais destruídos, seus 10 filhos mortos, a esposa que o abandona e aquela terrível enfermidade pelo corpo todo, né? No primeiro momento, os amigos foram muito bondosos, ficaram ali com ele 7 dias e 7 noites em silêncio, perplexos diante daquela situação tão terrível, né? Mas assim que começaram a tentar fazer alguma coisa por Jó, dentro da sabedoria deles, eles começaram a dizer coisas que não estavam colaborando muito, né? Mas era o que eles sabiam, o que eles tinham para dizer. E Bildade vai dizer então aí no verso 5 do capítulo 8: Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se for escuro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, olha só, Bildade está falando aqui, se de madrugada buscares a Deus. Será que Jó não buscava a Deus, né? Mas ele está dizendo aqui para que Jó buscasse. Ele está supondo que Jó não estava buscando a Deus. E ele ainda aconselha Jó a fazer o quê? Peça misericórdia ao Todo-Poderoso. Busque a Deus e peça misericórdia, né? Eu acho que até pela fala dos irmãos, todo mundo concorda aqui que isso Jó fazia. Ele era um servo de Deus, né? Deus falou, viste o meu servo Jó? Ele era um servo de Deus, então com certeza ele buscava a Deus, estava pedindo misericórdia pela vida dele. Mas Bildade julgou que não, né? E aí ele dá essa primeira palavra.
E no versículo 6, ele vai dizer aquilo que eu estou falando para os irmãos, que era o pensamento da época. Se fores puro e reto, então ele está supondo que Jó não é puro nem reto. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então ele está querendo dizer a mesma coisa que ele disse, né? Se você for puro e reto, confessa o seu pecado, pede perdão a Deus, e Deus vai restaurar a justiça sobre a sua vida, né? Então essa é a primeira palavra de humildade para Jó, né? Então nós vamos vendo aí se esses amigos realmente estão falando o que satisfazia Jó. Nós vimos na aula passada, né, que Jó disse: vocês são como ribeiros secos, né? Quando a gente está com vontade de beber água, vai até lá e o ribeiro está seco. E assim estão sendo a palavra de vocês. Vocês não estão me ajudando, né? Mas é essa palavra que humildade traz, a primeira questão, né? Na segunda aqui, olha, no verso 13, humildade já vai ser mais duro com Jó, né? Ele vai dizer assim: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Palavra dura, não? Assim são as veredas de todos que se esquecem de Deus. Todo esse sofrimento, será que Bildade, né? Que palavra, dizendo que Jó havia se esquecido de Deus. E aí ele vai dizer que a esperança do hipócrita perece, né? A esperança daquele que é falso. Então, será que ele está querendo dizer aqui, então, que Jó estava sendo hipócrita, né? Dizendo que era reto, que era inocente e que isso não era verdadeiro, né? Jó estava mentindo. Eles tinham muita certeza disso, porque acreditavam muito que o sofrimento era consequência do pecado. Por isso que Bildade falou com tanta convicção palavras tão duras, né? Ele acusou aqui Jó de ter se esquecido de Deus e de estar sendo hipócrita, né? Palavras duras de Bildade. E no verso 18 aqui, ó, do capítulo 8, ele vai dizer o quê? 18: desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este dizendo: nunca te vi. Então esse aqui, né, é o momento então da morte, né, quando a pessoa desaparece e Deus vai dizer então: nunca te vi, não te conheço. Será que Deus poderia dizer isso para Jó um dia? Nunca te vi, né? Então foi isso que Bildade disse para Jó: olha, se você continuar nesse caminho, no momento da sua morte, Deus vai dizer para você: olha, eu nunca te vi. É como nós temos aquele paralelo lá no Novo Testamento, né? Muitos vão se chegar diante de Jesus e vai falar: em teu nome eu orei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, e Jesus vai falar: afasta-te de mim, né? Eu não te conheço. Então é mais ou menos isso que Bildade está falando para Jó. Olha, se você não se consertar com Deus, essa resposta que Deus vai ter para você: eu não te conheço. Palavras duras, né? Julgamento certo, parecia que Jó estava no tribunal mesmo ali, sendo condenado, né? E o interessante que os irmãos observem é que eles estão falando tudo isso somente baseado no sofrimento que Jó estava passando. Porque esses amigos dele eram amigos, porque na hora da necessidade foram os únicos 3 que ficaram. Será que esses amigos não conheciam a vida de Jó antes desse sofrimento, né? E como, né, não sabiam do testemunho, como ele vivia, e agora eles têm tanta convicção em dizer palavras tão duras, né? Então essas são eu separei aqui as 3 principais acusações. Mas depois os irmãos lendo direitinho o capítulo 8, vão ver todos os argumentos de Bildade. E Jó, então, agora vai responder para ele o que Jó vai ter para dizer para Bildade diante das acusações. No capítulo 9, aqui, ó, no verso 2, vamos ver o que Jó vai dizer para Bildade. Na verdade, sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus? Na verdade, ele sabe, né, que o pecado gera consequências. Ele sabe que o pecado deve merecer o seu castigo. Ele sabe que Deus disciplina o seu servo.
Ele sabe tudo isso que os amigos estão falando para ele, né? Só que o que ele não vai aceitar? Vamos ver aqui no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 9, ó. 9 e 15. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Então ele está dizendo aqui que ainda que ele fosse justo, né? Que ele sabe que ele não é justo a ponto de não merecer nenhum tipo de sofrimento. Ele entende tudo isso que os amigos estão falando, mas ele sabe que ele pediria misericórdia, não como Bildade disse aqui, olha, busque a Deus, né? Busque a Deus, peça misericórdia para Deus. Ele está dizendo, não, isso eu faço, né? Eu sei que ainda que eu fosse justo, eu lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ele tem consciência de que ele, né, pediria misericórdia caso ele realmente tivesse cometido um pecado merecedor do castigo, né, que ele estava passando, supostamente castigo, né? No verso 27 e 28 do capítulo 9, Jó vai dizer uma coisa, uma grande lição para nós aqui. Olha só. E se eu disser, ele vai dizer assim, e se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei meu rosto e tomarei alento. Então ele está pensando assim, se eu me levantar, se eu melhorar aqui meu aspecto, eu vou tentar aqui por mim mesmo dar uma levantada no meu astral, né? Talvez tomar um banho, trocar de roupa, sair dessa situação aqui. Eu vou tentar tomar uma atitude por mim mesmo e vou tentar me reerguer dessa situação que eu estou passando. Ele pensou com ele mesmo, eu vou criar coragem aqui, vou me levantar e eu vou. O eu vou fazer, né? Se ele falou, né? Mas no versículo 27, 28, ele vai reconhecer que sem Deus ele não é capaz de fazer isso, né? Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Então ele diz que ele pensa em se reerguer sozinho, mas ele sabe que as dores dele vão continuar ali, não vai melhorar pela própria força de vontade dele, né? A tal força de vontade, né? Que o mundo prega, força de vontade. Ele não iria conseguir se esquecer dessas dores, né? Ela iria sucumbir mesmo, e que ainda assim Deus não ainda teria ele por inocente, ou seja, Deus ainda não livraria ele daquela situação. As dores iam continuar, a situação ia continuar, então por ele mesmo ele não ia conseguir fazer isso, se reerguer, tentar se levantar pelas próprias forças, né? E isso é uma coisa que também nós temos que saber. Nós temos que reagir diante das nossas dificuldades, mas na confiança e na dependência de Deus, não por nós mesmos, né? Então ele reconheceu isso. Por ele mesmo ele não ia conseguir. Ele precisava realmente do socorro de Deus sobre a vida dele, né? Isso é o que ele vai dizer aqui. Ainda no capítulo 9, no 32 e no 33. Ai, irmãos, essa parte eu acho maravilhosa, porque Jó vai falar isso aqui várias vezes. E, sinceramente, eu sinto isso um grande privilégio nas nossas vidas. Olha só. No capítulo 9, no verso 32 e no 33. Acompanhe aí comigo. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Deus não é homem como Jó, né? Para que ele possa sentar e conversar com Deus e os dois ali dialogarem e debaterem a situação. Apesar que futuramente Jó vai pedir isso, tá? Estou adiantando, mas ele vai chegar nesse ponto. Mas até aqui ele vai dizer que Deus não é homem como ele, para responder, para sentar e conversar com ele, argumentar com ele. E no versículo 23, ele vai dizer que não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Árbitro. O que é o árbitro? Quem entende de futebol aí, eu não entendo nada. É o juiz, não tem um árbitro que
fique entre ambos ali, mediando, né? Não tem uma pessoa para fazer a mediação entre o problema que Jó está passando e Deus que pôs aquela situação na vida dele. Então ele diz, não adianta eu discutir com Deus, precisava ter alguém no nosso meio para fazer a mediação. E quem é o nosso mediador hoje? Hoje nós temos nosso mediador, que é Jesus Cristo. Maravilhoso. Então ele já vai falar, não adianta eu discutir, eu precisava desse mediador, eu precisava de alguém que colocasse a minha causa diante do Senhor e apresentasse as minhas questões diante de Deus, para que Deus olhasse para mim. Eu quero o meu árbitro, eu quero o meu mediador. E ele vai pedir isso muitas vezes. E hoje nós temos o nosso advogado maravilhoso, né? E se pecarmos, né, nosso advogado pleiteia a nossa causa. E Jó não tinha esse privilégio que nós temos hoje. Maravilhoso, né? Isso me emociona muito e ele vai pedir muitas vezes esse mediador. Mas só para um pouquinho, aí não viu, aí durante o tempo que a gente leu Jó 10, eu não vi Jó pedindo misericórdia. Jó pedindo misericórdia? Tipo Davi, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jó não pediu. Então eu vejo Jó como um homem justo, mas ele é justo, ele é honesto. Eu conheço pessoas assim, justo, honesto, mais do que crente, às vezes, e alguns crentes, e que não são, ele não conhece Deus como no fim ele disse, que conhecia, mas não andava com Deus, não andava assim, tipo, eu conheço de ouvir falar dele, eu conheço de ouvir, de saber, mas eu não conheço de andar contigo. Tipo nós, qualquer coisinha, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude. Ele não faz isso, ele fala que Deus é tão superior que o homem não pode pedir assim com Deus, como ele fala. Um homem como Deus, tão justo, que ele, entre 1000 perguntas, ele não poderia responder nenhuma, porque ele é tão justo que Deus é. Então eu vejo assim, ele não pediu de joelho, o outro disse, olha, dobre o joelho de noite, pede misericórdia, e o Senhor vai te socorrer. Ele não fez, ele não fez. Então, tem essa diferença. Essa questão. Então eu quero que a irmã e os outros irmãos entendam bem isso. Por que Jó não teve essa atitude? Porque Jó, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele não é 100% justo, ele reconhece que ele não é 100% reto, ele reconhece que ele é um homem e que Deus é o Deus supremo. Porém, ele não aceita que isso era o que tinha na cabeça deles na época. O que os amigos estão dizendo, e toda a sociedade dizia naquela época, o que aconteceu? Jó tinha cometido um pecado muito grave. Isso que as pessoas estavam dizendo. E que aquela situação que ele estava passando era castigo por aquele pecado grave. Isso Jó não se dobra mesmo. Foi o que eu escrevi naqueles papéis. Ele não vai pedir perdão e nem vai falar, olha, Senhor, realmente eu sou culpado daquilo que eu estou passando. Ele não vai aceitar isso. Até o final ele vai dizer que ele não é merecedor daquele castigo. História, né, mãe? Ninguém vai chegar na frente do juiz e falar assim, olha, você está sendo acusado de cometer um crime, né? E você não cometeu o crime, você vai falar que você cometeu? Você vai aceitar a acusação? Né? Jó não aceitava, porque ele não havia cometido. Ele não havia mesmo. Né? Então ele não dava o braço a torcer. Não. Mas as pessoas culturalmente na época falavam assim, ó, você está em pecado, você está em erro. Ele falava, não estou. Vocês querem que eu aceite uma culpa, afirme uma coisa que eu não fiz? Né? Era isso que Jó justificava, por isso que ele não pedia a misericórdia. É exatamente isso. É isso mesmo que eu quero, por isso que eu pus aquele papelzinho primeiro. Ele vai até o fim batendo o pé que nisso ele não teve culpa mesmo. E nós vamos ver que ele não teve mesmo, né, pastor? Não teve. Ele não está sendo castigado pelo pecado que ele cometeu.
Tanto que até quando a gente leu, nenhum indício, não tem nenhuma pista que ele tenha cometido algum pecado. Ele estava vivendo a vida dele lá, como a irmã falou, os irmãos o irmão falou, ele estava vivendo bem, ele apresentava sacrifício a Deus, ele era um sacerdote do lar dele, ele era um homem justo. Deus deu esse testemunho. O que Deus falou para Satanás? Né? Deus falou para Satanás, quando se encontraram lá, no capítulo 1, Deus próprio deu o testemunho e disse, no verso 8 do capítulo 1, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus está falando, sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. O próprio Deus está testemunhando que realmente ele não era um homem merecedor desse castigo todo. Ele era realmente o testemunho de Deus, do próprio Deus, falando que Jó era esse homem íntegro mesmo. Então ele não vai se render, não vai pedir perdão, porque ele sabe que ele não cometeu pecado, né? Então nesse ponto, mas com certeza por ele ser o que Deus disse que ele é, né? Ele era um homem que estava debaixo da mão de Deus, né? Mas não por esse pecado aí que eles estão acusando ele. Entendeu? Claro? E eu achei muito, esse amigo dele, esse segundo, ele dá um exemplo maravilhoso que dobra Deus e pede e ajuda, e ele vai e conceder, né? Eu acho esse entendimento aí, esse segundo amigo, muito prudente. Ele dá o caminho certinho do que a gente faz hoje em dia. Pede misericórdia. Sofre, imagina, o que a gente faz? Meu irmão, se corrija, vá, dobra sobre o joelho, vá para a igreja, né? E às vezes até condenando, também está inventado, né? Também está. Então, aí que está o problema, né? A questão é que nós, como sociedade cristã, nós temos esse princípio ainda embutido em nós, que quando alguém está passando uma dificuldade, é pecado. E muitas vezes não é. Né? E isso está no meio da igreja. A pessoa fala, poxa, olha, o cara tinha um carro, uma casa, a casa pegou fogo, o carro bateu. Ah, está em pecado, Deus está pesando a mão dele. E muitas vezes é Deus permitindo para que essa pessoa cresça ainda mais espiritualmente. E nós olhamos como pecado. Né? Isso tem que mudar no nosso meio, porque às vezes nós queremos os pré-julgamentos, como os amigos de Jó, querendo incutir o pecado na vida da pessoa que não existe, sendo que nós devemos olhar para as pessoas ao nosso redor da igreja, pessoas que sofrem, e fazer como está falando para Deus, dá misericórdia, dá graça, dá sustento, dá força para essa pessoa, não um pré-julgamento. Então, é isso mesmo, porque os pecados, a gente já conversou aqui, tem várias causas, né? O sofrimento, não é só o castigo de Deus, né? É só porque a gente pecou. Existem aquelas coisas que nós fazemos errado e que nós temos que arcar com as nossas consequências, né? Existe o disciplinamento de Deus, né? Existe muitas outras questões, né? As enfermidades que a gente não aceita que a gente tenha uma doença, mas faz parte do nosso corpo, que é frágil, né? Que veio aqui para ter um fim mesmo. Então, são muitas coisas que causam sofrimento, não é só o nosso pecado, né? Onde nós estamos, chegando aqui ao fim, aqui no capítulo 10, olha, no verso 2, vamos ver o que Jó vai dizer aqui. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Olha, Jó estava já no limite, ele estava bem cansado, porque quero lembrar os irmãos aqui, que durante o dia ele ficava, aquelas feridas no corpo dele, saía uma secreção que escorria, né? Tem uma hora que fala assim, até dá uma coisa a gente falar, mas ele ia comendo e aquela secreção ia caindo no prato da comida dele, né? Então de dia ele ficava assim, raspando com um caco de telha, e à noite, quando ele pensava que ia dormir um pouco para descansar, ele tinha sonhos, ele via coisas, tinha alucinações, então ele não descansava.
Então, é que nem eu disse para os irmãos, muita coisa que ele disse, nós temos que entender a situação que ele estava ali, era realmente terrível, né? Ele não dia aquela situação, de noite quando ele ia descansar, ele não conseguia dormir, né? Então ele chega aqui nesse ponto do verso 2, ele fala, não me condenes, né? Faz-me saber por que estás contendendo, por que o Senhor está nessa luta comigo, não me condenes, chega, eu estou cansado, né? Ele está pedindo a Deus, é até um pedido de misericórdia, ele está pedindo, não me condenes mais, e fale logo o que o Senhor está contendendo comigo, o que o Senhor quer de mim, né? Porque eu já cheguei no meu limite, eu não aguento mais, né? É o que ele vai falar aqui, que ele não está aguentando mais essa luta com Deus. Só que logo no versículo 7, ele vai dizer para Deus, bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Ele vai reafirmar a inocência dele, né? Como nós estamos falando aqui, ele não vai dizer que ele pecou, pecado para aquele sofrimento, tu sabes que eu não sou ímpio, mas não tenho ninguém que me livre desse sofrimento. Ele está em completo desespero, né? E já está no limite da situação dele. E nesse momento aqui, vem esse texto que nós lemos, aqui no início da escola dominical, aqui, que o irmão Bertoldi leu conosco. Ele vai falar assim, Senhor, o Senhor me projetou com tanto carinho, né? O Senhor fez a pele, os ossos, os nervos, me teceu, me criou, né? O Senhor me fez com tanto amor, com tanto carinho, e agora eu estou passando por tudo isso, sou uma criatura sua, né? Ele vai fazer essa declaração mais vezes ao longo do livro, né? Por que o Senhor me fez com tanto amor e de repente estou nessa situação? Né? Então foi o que nós lemos aí no início da EBD. E no versículo 20, aqui já encerrando, ele vai novamente desejar a morte. Porventura não são poucos os meus dias? Quer dizer, ele não vai ter, ele diz aqui, são poucos os meus dias, eu não vou sobreviver muito tempo nessa situação. Então cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento. Então, eu não vou viver muito tempo. Os meus dias vão ser curtos mesmo. Na situação que eu estou, né, ele já está desesperançado de que vai sobreviver àquela enfermidade. Então, deixe que eu vá logo embora, né? Porque assim eu vou ter o meu descanso. Então, a morte para ele, até agora, depois ele vai mudar um pouco o pensamento, mas até agora para ele a morte seria o alívio. Ele vê a morte até como uma bênção de Deus, para ele sair daquela situação. E aí eu coloquei na apostila aí para os irmãos, né, que nós vamos precisar ter bem entendido isso, que a morte, na verdade, na época deles, quando morria, a pessoa, seja temente a Deus ou não, todos iam para o mesmo lugar, que os judeus chamavam de Seol e os gregos chamavam de Hades. Está na página aí da nossa lição número 3. Página 10. Página 10. Então, porque eles acreditavam que todos iam para esse lugar, o Seol, né? Coloquei aqui na página 10 um quadrinho. E nesse lugar todos ficavam aguardando o juízo final. Só que esse lugar também não era um lugar muito agradável. Até coloquei aí para os irmãos lerem Eclesiastes. Esse lugar não era um lugar muito agradável de ficar aguardando ali. Era um lugar que não tinha nada para se fazer.